A realidade é que esse jogo era de 6 pontos e o Flamengo me dá uma dessa, perder de 3-0 pro Palmeiras. Só que o Carrascal, cara, que lance é esse? Carrascal, o que você foi fazer, cara? Eu sei que, na minha opinião, pra mim não era vermelho, pra mim era amarelo, mas o que o Carrascal foi fazer? Acabou com o jogo, o Flamengo estava dominando no começo da partida, dominando no primeiro tempo, e aí o Carrascal me manda uma dessa. Ô Carrascal, presta atenção. Não é a primeira vez que você faz isso, já é a sua terceira expulsão nesse ano. Um atacante tomando 3 expulsões. Meu amigo, é pra acabar, meu amigo. É pra acabar. Bom, nação, eu gostaria muito da sua opinião. Escreve nos comentários o que você achou. Era pra expulsão ou não? Coloca aí, participe com a gente aqui no canal. E vamos lá, eu quero ver o que a imprensa vai falar hoje do Flamengo. Quero ver, porque, cara, pra mim, 3-0 no Maracanã, uma vergonha hoje. Muito bem, fã de esportes, abrindo nosso linha de passe com a vitória do Palmeiras, a grande vitória do Palmeiras sobre o Flamengo, 3-0. O Flamengo começou bem o jogo, você vai ver os melhores lances no começo do jogo, passando pelos pés dos jogadores do Flamengo. Parecia que o Flamengo ia dominar, parecia que a tática utilizada pelo Abel não ia dar certo. O Emi Martínez ali, o cara que tinha que ser da marcação, deixando muito espaço. E eis que o Carrascal é expulso, o jogo começa a mudar. E o Palmeiras vai se aproveitando e consegue emplacar. Placar aí elástico dentro do Maracanã. E olha, há muito tempo, hein? 9 anos aí que o Palmeiras não vencia o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, hein? Quebra um tabu aí enorme, até enorme demais pro equilíbrio dessas duas equipes aí que vem dominando o cenário nacional há tanto tempo. Tô aqui com o Eugênio Leal, com o André Kifuri, com o Breiler Pires e também com este homem, o Elton Serra, que vai falar bastante sobre esse confronto. Mas antes, eu pergunto para vocês, torcedor do Palmeiras, estão mais calmos? E agora, hein, Eugênio? Mais calmos de propósito? Mais calmos de propósito. O Palmeiras vai para uma Copa do Mundo. E o fora Abel, agora fica Abel? Mudou tudo, Eugênio? Isso é o normal do futebol. Boa noite. Boa noite. Boa noite, companheiros. Isso é a coisa mais normal, não é do Palmeiras, é do futebol brasileiro. Tinha uma frase antiga do Otto Glória. Você não conhece ela? Manda. Técnico, quando ganha, é bestial. Quando perde, é uma besta. É isso, é normal. E a gente sabe que há uma parte da torcida do Palmeiras que é oposição a Leila e qualquer derrota enseja manifestações contrárias a ela e ao Abel, que é o seu principal aliado político dentro do clube. Isso é normal, faz parte. Alguns brincam que ele tem semana de Caim, né? Começamos bem. Bom trocadilho. Começamos bem demais. Eu diria que a partir de agora é ladeira abaixo. Não tem mais como Não tem como subir mais o nível. Não tem mais. Eu lamento que tenha sido no primeiro minuto. Foi muito rápido. Ele ligou o relâmpago. Mas é isso, assim, o jogo de hoje é um jogo que a gente vai falar, obviamente, o jogo foi muito modificado pela expulsão do Carrascal, mas o que me assusta é como o Flamengo se desmanchou completamente depois dessa expulsão, porque há maneiras de você lidar com a inferioridade numérica. E o Flamengo, ele foi fazendo água conforme o tempo ia passando, já no primeiro tempo, fez água, porque já sofreu o primeiro gol no primeiro tempo. As mexidas do Leonardo Jardim não surtiram qualquer efeito, o Flamengo foi sucumbindo e poderia ter levado mais 1 ou 2 gols, porque o Palmeiras toda hora tinha contra-ataque aberto, assim, com muita tranquilidade, faltou um pouco de paciência para poder resolver e fazer mais gols que seriam humilhantes, né? 3-0 já é um resultado acachapante, mas se fosse 4 configuraria uma goleada e realmente seria muito pior. Pensando no momento em geral, dá um gás muito grande para o Palmeiras, porque vai tranquilo para a parada da Copa, é verdade, tem mais uma rodada ainda, mas ele abre uma tranquilidade agora, porque esse duelo era muito importante, e também dá moral para o jogo decisivo de terça-feira pela Libertadores. Sem dúvida nenhuma. Nossa, demais. Daqui a pouco a gente vai falar desse personagem aí, Paulinho que entrou no segundo tempo, né? Acabou fazendo um gol que é importante para ele. Mais uma falha do Rossi, mais uma. Flaco Lopes, para variar, deixando dele também. Alan, na minha opinião, ali o melhor em campo. O Eugênio concorda também, a gente está falando na redação, a gente vai falar sobre isso. Mas eu te pergunto, Breiler, o Abel hoje então foi bestial? Vou refletir até o fim do meu comentário, mas
Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite para o Fã de Esportes. Hoje é uma noite de redenção para o Palmeiras. Uma vitória de 3-0 sobre o Flamengo fora de casa não acontece todo dia, e até por esse longo tabu que o Palmeiras tinha, principalmente no Maracanã, mais de 10 anos sem vencer o Flamengo como visitante. E o Abel, desde o início de sua passagem gloriosa pelo Palmeiras, nunca tinha vencido o Flamengo pelo Brasileiro, então isso dá a importância da vitória, mas a gente precisa pontuar. É impossível falar sobre essa vitória do Palmeiras sem falar sobre a expulsão do Carrascal. Eu concordo que o Leonardo Jardim não trabalhou bem nas substituições, principalmente a saída do Everton Araújo para colocar o Bruno Henrique, o meio-campo fica exposto, e o segundo gol do Palmeiras mostra isso, né, como o Alan passa pelo Jorginho e não tem mais um volante de contenção, e até, ok, correr risco, mas não tirando esse primeiro volante que preenche muito espaço no campo. Depois também a entrada do De La Cruz no lugar do Paquetá, perde ainda mais fisicamente o Flamengo, mas fora isso, hoje é mais na conta do Carrascal do que do Leonardo Jardim. A terceira expulsão do Carrascal na temporada para um jogador do Flamengo, para um jogador que joga nesse nível de exigência, é algo que não se pode normalizar ou aceitar. Ano passado, a gente precisa lembrar, o Plata foi expulso 3 vezes pelo Flamengo também. Então, essa reincidência de expulsões tem prejudicado o time, e hoje o Flamengo começa muito bem o jogo, num ritmo acelerado, criando chance já no primeiro minuto com o Samuel Lino, depois com o Paquetá. O início de jogo para o palmeirense é de, nossa, vamos tomar um amasso, se continuar nesse ritmo, e aí aos 20 o Carrascal é expulso e compromete todo o plano de jogo. Então hoje pode-se fazer reparo ao trabalho do Leonardo Jardim, pode-se fazer reparo à atuação do Rossi, né? Vamos falar sobre isso, mas hoje é basicamente na conta do Carrascal. O Flamengo não pode, num jogo desse tamanho, ter um jogador expulso por imprudência. Aos 20 minutos, a expulsão é incontestável. Ali vai ser praticamente uma unanimidade. O Carrascal corre muito risco. E nem o Leonardo Jardim tenta sinalizar que o Murilo se abaixou. Não se abaixou. O Carrascal ergueu demais o pé, com a sola corretamente expulso, reincidente. E aí, muitas vezes, a gente vai ficar naquela discussão. Excesso de vontade, é jogo grande. As expulsões do Carrascal nessa temporada não são por excesso de vontade, são por imprudência. Cotovelada deixou o braço no bidon na Supercopa contra o Corinthians, um carrinho por trás no Guga, no clássico com o Fluminense, e agora esse pé alto, de fato, não dá para relativizar, e aí não é crucificar, é o único culpado. Não, mas o jogador também, nesse momento, tem de assumir a responsabilidade por uma falha grave que comprometeu o jogo do Flamengo. É o protagonista da derrota. E aí eu te pergunto, quem é o protagonista da vitória, André? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço aos amigos e aos nossos amigos em casa. Quem é o protagonista da vitória? É uma boa pergunta. Talvez seja o Paulinho. Embora não tenha, não tenha sido uma participação assim tão vultosa, mas ele fez um gol no momento em que o jogo já estava encaminhado para o Palmeiras, e depois, por causa da sua comemoração, a gente vai poder falar sobre isso aqui, digamos, deu origem a uma confusão, um princípio de confusão no gramado, que é uma coisa que ainda bem que não escalou para problemas maiores. Mas o Paulinho tem toda essa dificuldade para conseguir primeiro jogar, estar à disposição, e volta depois de tanto tempo, faz um gol num jogo em que o Palmeiras conseguiu um resultado que é anormal, e antes que o palmeirense fique bravo, anormal por quê? Porque no recorte mais curto o Palmeiras não vence o Flamengo no Maracanã, na era Abel, que é a mais gloriosa da história do Palmeiras, e é sempre bom frisar. Placar elástico, né? Quando a gente diz que o período sob o comando do Abel é o período de mais glórias na história do Palmeiras, a gente não está tratando de um tema assim, o Palmeiras tem poucas glórias na sua história e desde que o Abel chegou, virou um conquistador de títulos. Não, o Palmeiras é um clube absolutamente glorioso, historicamente glorioso. Então, quando a gente fala na vida de um clube como esse, que um período é o melhor em termos de conquistas, nós estamos falando sobre uma coisa especialíssima, que é o período do Abel Ferreira. Essa, se não me engano, é apenas a quarta vitória do Abel sobre o Flamengo. Sim. E
eram 8 derrotas, continuam sendo, porque é óbvio, o Palmeiras ganhou hoje. Então, assim, é um resultado, esse de hoje, anormal, importantíssimo, não o Palmeiras vencer, mesmo pensando no tabu, mas vencer da maneira que venceu 3-0, considerando que a substituição condiciona o jogo, é evidente, mas há momentos em que o time fica com um jogador a mais e não consegue fazer essa vantagem valer. Quando o Palmeiras foi a última vez jogar com o Corinthians em Itaquera, foram 2 a mais. E quase o Palmeiras perdeu o jogo. Exatamente. Então, foi objeto de muita crítica. Mas no final da história, esse jogo comprova que, neste momento, na vida do Palmeiras, as crises, quando elas existem, elas são curtas. A última crise que aconteceu com o Abel foi quando o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil do ano passado. Quando, infelizmente, lastimavelmente, uma parte da torcida do Palmeiras ofendeu o Abel dentro do então Allianz Parque, o estádio mudou de nome. E talvez nem dê tempo dessa mesma parte, embora eu ache agora que não se trata apenas da torcida organizada, tem um pouco mais, é uma coisa um pouco mais espalhada, Satisfação um pouquinho maior. digamos assim. Mas eu queria saber se as pessoas que pediram a saída do Abel no meio da semana, depois que o Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño na Libertadores, fariam a mesma coisa se soubessem que hoje o resultado seria 3-0 para o Palmeiras no Maracanã. Mesmo anormal, mesmo condicionado por uma expulsão, que, como disse o Breiler, eu estou de pleno acordo, não tem que ser discutida. Eu gostaria que a gente passasse o programa inteiro sem falar na expulsão. Eu sei que não vai ser possível, mas Lamento te informar, só no contexto do impacto do jogo. Claro. Por quê? Porque um assunto interessante. Até os 20 minutos, só o Flamengo jogava. Só o Flamengo jogava. E, se não me engano, por 14 minutos depois da expulsão, o Palmeiras não finalizou uma vez sequer. Então, durante um bom período, parecia também que a expulsão não ia fazer desequilibrar o Flamengo, exatamente. um efeito automático no jogo. Mas aí veio 1-0, isso também coloca o Flamengo numa posição muito difícil. E a minha impressão é que agora, não que esteja estabelecida uma crise do outro lado desse jogo, mas digamos que o Leonardo Jardim já vinha ouvindo críticas pela maneira como o Flamengo vinha atuando nas últimas vezes, comparações com períodos com outros treinadores que enxergavam o futebol de uma maneira um pouco mais estética, digamos assim. Depois de uma derrota como essa para este adversário, os próximos dias no Flamengo não serão tranquilos. Isso dá para garantir. Aliás, era o jogo para o Flamengo se tornar líder por pontos perdidos, né, Elton? Só que aí o Palmeiras agora abre 7 pontos na liderança. De novo, por pontos perdidos são 4. A gente não sabe o que vai acontecer entre Flamengo e Mirassol. Mas hoje, na lógica ali, com um jogo a menos, 7 pontos a mais para o Palmeiras. Sempre bom frisar, né? Numa semana de crise, numa semana de derrota na Libertadores em casa para o Cerro Porteño. A gente sabe o quanto o Palmeiras é forte em casa. Numa sequência de jogos do Palmeiras em baixa, de muito questionamento com relação a alguns jogadores, dificuldades do ponto de vista também, claro, de logística, calendário, mas de lesões também, jogadores importantes que não estão atuando. Eu acho que é a resposta ideal que o Palmeiras, o Abel, enfim, precisavam dar aí para os seus torcedores, principalmente, até para a imprensa. Né, Elton, tudo bem? É isso, William. Boa noite para você, companheiros, fãs de esportes. Assim, olhando para o confronto só isolado, para o lado do Flamengo, esse é o jogo mais importante para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? É porque enfrenta um adversário que é o adversário direto na luta pelo título. Esse adversário é o líder do campeonato, foi esse adversário o rival na final da última Libertadores. É a concorrência, é extracampo também, guerras de narrativas. A gente percebe, não estou falando de rivalidade, estou falando de adversário hoje principal que o Flamengo enfrenta na temporada. E quando você enfrenta o seu principal adversário na temporada, se espera o time completo, a força máxima. Sim. Hoje a gente conheceu a força máxima do Flamengo, do que tem à disposição, né? Menos o Arrascaeta, que não está à disposição. O Pulgar seria titular, talvez no lugar do Everton Araújo, o Arrascaeta no lugar do Hoje em Arrascaeta. dia eu já tenho dúvidas. Viu? Mas eu falo, se ele estivesse à disposição e jogando com sequência, certamente seria titular. O Palmeiras não é o time ideal, né? Tá bem longe, inclusive. Até tá com sem jogadores. Piquerez, tá sem Vitor Roque. Assim, contando que o Flamengo tá sem Arrascaeta também, do que tem à disposição, acredito que nem seja o time ideal do Palmeiras.
E eu acho que isso traz um retrato do que foi a partida. O André falou muito bem, para mim o Flamengo foi muito melhor no 11 contra 11. O Flamengo, em jogos anteriores, quando perdia jogadores, não era... Em momentos do jogo que eram momentos cruciais, a expulsão do Carrascal contra o Fluminense foi nos acréscimos. A expulsão do Danilo contra o Atlético Paranaense, o jogo já estava ali na reta final. Teve a expulsão do Everton Araújo, né, acho que no jogo contra o Corinthians, que o jogo já estava 1-1 ali no segundo tempo. Teve a própria expulsão também do Pulgar, recentemente, que o jogo estava ali mais equilibrado. Então, eu acho que essa expulsão especificamente trouxe um retrato de um Flamengo que jogar com um a menos durante 70 minutos não consegue sustentar, e de um Palmeiras que, com um jogador a mais, cresce o mental e traz algo, talvez, que no 11 contra 11 precisa acontecer. Os gols do Palmeiras foram gols de transição, foram gols de bola trabalhada. O Palmeiras não precisou da bola parada para achar o Gustavo Gomes ou o Murilo dentro da área, não precisou de uma bola longa do Carlos Miguel ou do Gustavo Gomes para o Flaco Lopes fazer uma casquinha, alguém vir de trás e fazer o gol. O Palmeiras trabalhou para fazer esse gol. E para o Palmeiras também é um jogo mais importante da temporada. Sim. Porque você enfrenta também a mesma situação, são espelhos, né? Então acho que é uma vitória muito grande. É uma vitória que dá tranquilidade para o Palmeiras. É uma vitória que, na Copa do Mundo, talvez a gente entenda qual será o cenário. Por quê? O Palmeiras certamente vai se classificar para a próxima fase da Libertadores, mas a gente não sabe se será primeiro colocado. Aí na sexta-feira tem um sorteio. O Flamengo já é primeiro colocado. Isso. O sorteio pode cruzar os dois nas oitavas de final. Pode cruzar o Corinthians nas oitavas de final, que já está em primeiro lugar. Então a tranquilidade pode vir no Campeonato Brasileiro, porque na Copa do Brasil também classificou, ainda tem o sorteio. Acho que para o Palmeiras olhar para o Campeonato Brasileiro da maneira que Abel Ferreira sempre quis olhar, com prioridade, mas com tranquilidade. Porque eu acho que a partir de agora, a depender do que aconteça na Libertadores, as coisas podem mudar de eixo. Então, por isso, ter essa vantagem, que mesmo que o confronto direto do segundo turno, claro, se mantiver a distância, o Flamengo vença o Palmeiras continua na frente do Flamengo. Sim. Então, acho que foi muito importante para o Palmeiras, não só por essa questão de estancar a crise, porque eu acho que vem muito de fora para dentro. E Leila já falou diversas vezes, Leila Pereira, diversas vezes, que não vai mandar o Abel embora por pressão da torcida. Ela chegou a rachar com a torcida organizada. Ela impõe realmente, no bom sentido, né, a gestão de futebol, priorizando um trabalho de longo prazo e que oscilações não vão fazer com que ela mude de rota. Então, acho que serviu muito mais para o resultado dar tranquilidade para o desempenho melhorar. E eu acho que, por mais que tenha distorcido essa questão de ter um jogador a mais, acho que o Palmeiras deu exemplos de que pode ser uma equipe com repertório, mesmo tendo desfalques. Eu acho que os gols, por mais que a gente tem que falar do Rossi também, né? Vai falar da arbitragem, claro, do Rossi, vai falar do Rossi, mas por mais que o Rossi tenha falhado no terceiro gol, o trabalho até chegar dentro da área foi diferente do que a gente tem visto o Palmeiras fazer em situações como essas, de enfrentar adversários que são mais difíceis. Sim. Da bola longa, da bola parada, né? Da declaração do Rogério Ceni no ano passado. Sim. Acho que o Palmeiras pode, e eu acho que esse jogo mostrou que repertório existe, falta executar. Você usou a palavra que eu queria usar aqui para falar de Abel também. Foi uma resposta para essa história de repertório também. Porque, de novo, um time limitado por questões físicas, enfim, não está com seus principais jogadores, alguns dos seus principais jogadores, e muito se cobrava desse time poder de reação, um pouco mais de repertório do treinador. Você viu isso hoje? Não dá para ver com um a mais. Tem algumas questões aí que envolvem, se quiser quer falar, Não, André. não, desculpa. Não Pode dar a palavra depois, André. Não, esse para mim é um dos pontos. Né? Eu acho que um a mais, sendo o Flamengo, dá para levar em consideração. Então. É que assim, sabe, E outra coisa, é diferente o Flamengo do Palmeiras com 2 a mais contra o Corinthians e não conseguir, não ter o poder de reação. O Flamengo com um a mais no Limitações. Maracanã é diferente de quase todos os outros times. Porque os outros times podem se trancar, baixa a linha, fica todo mundo dentro da área ali e vão garantir o 0-0. Isso. O Flamengo não pode. Não deixam. Essa é uma questão. O Flamengo jogando no Maracanã cheio, num jogo decisivo, ele não vai abrir mão de ganhar. Ele vai tentar buscar a vitória. E ainda assim termina o jogo de hoje com 22 finalizações. Sim. Não, ele tenta. O Carlos Miguel tem boas participações no jogo. Três participações muito boas. Então, isso naturalmente vai dar mais campo ao Palmeiras.
Eu acho que também há uma desorganização defensiva do Flamengo em alguns momentos, que é um time acostumado a atacar e a marcar mais à frente, é o que fazia no primeiro tempo. Com um a menos, o lance do primeiro gol é um lance muito bem trabalhado pelo Palmeiras, uma infiltração do Alan, ele se movimenta antes do passe, ele percebe o espaço na área por trás da defesa, se lança e aí o Marlon Freitas percebe a movimentação e faz o lançamento para ele. Ele toca a bola para trás para o gol do Flaco Lopes, é o primeiro gol. O segundo gol é uma troca de passes lá atrás, o Palmeiras constrói desde o goleiro e ela chega no Alan, ele consegue dar a arrancada e conduzir a bola até a entrada da área, onde acontece a segunda trama do gol. O Arias dentro da área, né, consegue fazer a jogada e ele pega o rebote. Exatamente. É esse lance aí que você tá falando, gente? Agora. Você vê que mais uma vez, muito mal o Léo Pereira, que pra mim faz uma temporada ruim. Ele Mal consegue hoje. parar o Flaco. E aí o Alan traz a corrida toda. E aí chega o segundo momento da jogada, quando ele consegue, na dividida ali, meio com o ombro, fazer o gol. Pra mim, é o melhor jogador em campo, o Alan, por ter participado dos 2 momentos decisivos da partida. E foi bem no jogo como um todo mesmo. Sim. Mas tem um outro porém, Manda. que o Abel não vai gostar, se por acaso isso chegar no ouvido dele. O gramado ajuda. O gramado natural permite uma troca de passes mais tranquila. A bola não corre tanto, não quica tanto e facilita o jogo por baixo. O gramado sintético, ele deixa a bola mais viva, mais veloz, mais difícil de você trabalhar coletivamente por baixo. Esse é um ponto que o Palmeiras tem contra si quando encara jogos como o que ele encarou quinta-feira contra o Cerro Porteño. Que o Cerro Porteño fez um gol, mas desde o início falou assim, não estou precisando atacar. Se eu puder fazer um gol, vou fazer. Mas vem você, Palmeiras. Baixa as linhas, fica ali atrás, e aí o Palmeiras tem dificuldade. É um time que ali ele gosta muito de acelerar o jogo e jogar em bola parada. Bola no chão é mais difícil de você jogar no Allianz. Então, ele teve hoje essas circunstâncias. E é claro que é um time qualificado. Indiscutivelmente, o Palmeiras é um bom time de futebol, tem bons jogadores de futebol. E aí, quando ele se vê numa situação que o Flamengo tem que baixar a linha com o homem a menos e dar espaço, e nem todo mundo entende a leitura de como jogar em linha baixa, o Palmeiras consegue fazer isso porque o Flamengo não pode ficar só pensando em se defender, em virtude da situação do campeonato e de jogar no Maracanã. Então ele dá espaços que o Palmeiras normalmente não tem contra esses times, contra quem ele enfrenta dificuldades para gerar jogo, contra quem se cobra repertório. E acabou se dando muito bem diante dessas circunstâncias todas. E repito, eu acho que o gramado ajudou. Tudo bem. Abel chegando, hein? Vamos a ele. Vamos nessa? Abel Ferreira depois da... Tá aí, nação, não falar o que pra vocês? Não tem o que falar. Uma vergonha pra mim. E nem vou colocar a culpa em Carrascal, não. Que jogou no começo da partida, tava de boa, tava jogando bem, beleza. Depois da expulsão, não fez porcaria nenhuma. O Flamengo foi, pra falar a verdade, foi atropelado. Acabou. 3-0. Falar o quê? Vou ficar discutindo agora? Só que é o seguinte, tem que conversar com o Carrascal. Porque é a terceira expulsão seguida que ele tá levando. Em jogos importantes. Tem que conversar com esse rapaz aí. Tamo junto, nação. A gente se vê no próximo vídeo.